Olá, crianças! Vamos abrir o nosso caderninho de atividades em Geografia, na página 63. Vamos ver fontes de energia. Em 1777, o químico francês Antoine Laurent Lavoisier afirmou que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Com base nessa informação e na imagem a seguir, complete as frases com as palavras que estão em destaque: alimentos, energia, fotossíntese, transformação e sol. Então, nós vamos utilizar essas palavras para completar as nossas lacunas. O é a principal fonte de energia do planeta Terra, o Sol. Ele fornece luz e calor necessários para que as plantas realizem o processo de fotossíntese, responsável pela introdução de energia nas cadeias alimentares. Letra B. Nosso corpo obtém energia para sobreviver ao consumir alimentos. C. Isso significa que, para movimentar suas bicicletas, os ciclistas retratados na imagem utilizam energia, inicialmente emitida pelo Sol, absorvida pelas plantas e transferidas para eles por meio da alimentação. Letra D. Então, podemos concluir que a energia está sempre em transformação. Os símbolos ao lado representam algumas fontes de energia. Recorte, classifique-os em energias renováveis e não renováveis, colando-os nos espaços correspondentes. Então, aqui, a usina hidrelétrica é renovável. Por quê? Porque à medida que vem chuva, ela vai enchendo de água. O carvão mineral não é renovável. Por quê? Porque quando a gente tira, ele não tem como a natureza criar ele novamente. A eólica, a energia eólica, ela é renovável, porque os ventos, eles se renovam, pode ter, cada vez vem outros ventos, Solar é renovável, porque vem o sol todo dia, o sol existe, o sol brilha, então é renovável. O petróleo não é renovável, porque quando tiro, ele não se repõe. E a biomassa é renovável, por quê? Porque eu posso plantar a cana, o milho, e produzir, ok? Então, aqui vocês vão colar as fontes de energia renováveis, que são a hidrelétrica, a eólica, a solar e a biomassa. E aqui as fontes de energia não renováveis, que não se renovam na natureza, que é o petróleo e o carvão mineral. Decifre o enigma e descubra o nome de um metal utilizado para a energia nuclear. Ur, nós vamos tirar o so, vai sobrar ur. Então, ni, tiramos o nho, fica ni. Então, é o urânio. Preencha a cruzadinha correspondendo às questões a seguir no sentido vertical. Na coluna em destaque será formada a palavra-chave dos estudos deste capítulo. Então, lembre que vocês vão preencher aqui ao lado e a resposta na cruzadinha é caixa alta, tá? Sempre nas cruzadas devemos preencher com a letra caixa alta. Fonte de energia fóssil.
usada na produção de combustíveis como gasolina e diesel, é o petróleo. Combustível fóssil, utilizado nas indústrias para a geração de energia e nas residências como gás de cozinha, é o gás natural. É um fenômeno da natureza por meio da qual a Terra conserva o calor que recebe do Sol para manter sua temperatura constante, é o efeito estufa. As fontes de energia inesgotáveis, renovadas pela natureza, são chamadas de renováveis. Então, elas são renovadas pela natureza, elas se produzem, tá? A energia hidrelétrica gerada pelo aproveitamento do fluxo da água em usinas, né? Então, a nossa usina a nossa energia é hidrelétrica e a nossa água, a nossa luz vem da água, né? Que se produz lá nos geradores, né? Em usinas. É a energia proveniente de toda a matéria orgânica, é a biomassa. A representação quantitativa dos diferentes tipos de energia utilizados por um país ou por um conjunto de países num determinado período é chamada de matriz energética. Então, aqui vocês vão completar com a letra caixa alta, bem caprichadinho, e a palavra-chave que nós formamos é energia. Aqui nós temos uma pergunta, o que é o que é? Tem braços, mas não é gente. Tem leito, mas não é cama. A resposta é o rio, né? Por que ele tem os braços? Porque ele tem vários afluentes, né? E o leito é por onde a água passa, corre. Mais da metade da energia elétrica produzida do Brasil, ela vem da força das águas desse elemento natural que é o rio. Então, nós já estudamos que o efeito estufa, ele é essencial para a vida na Terra, pois mantém o nosso planeta aquecido. Aqui nós vemos um experimento onde duas crianças pegaram 2 copos de água, pegaram papel alumínio e um plástico ou isofilme. O que elas fizeram? Colocaram o alumínio dentro da caixa e um copo de água dentro dela e fecharam essa caixa com o plástico e deixaram no sol. O segundo copo, elas somente colocaram no sol ou perto de uma lâmpada. Vamos ver o que aconteceu. Qual foi o final do experimento dessas crianças? Então, ao iluminar a caixa, a luz ela passa pelo plástico e se transforma em calor ao atingir a superfície interna dentro da caixa, né? E o ar, ele aquece e não consegue sair da caixa por causa do plástico, aumentando a temperatura interna. Por esse motivo, a água que está dentro do copo, dentro da caixa, ela fica mais quente do que a que estava fora. Então, esse é o efeito estufa, né? Que ele é essencial para a vida na Terra, pois ele mantém o nosso planeta aquecido. Vamos lá, observem esta imagem aqui. Vou aproveitar a luz natural. Qual será a fonte da luz natural aqui, a menina, ao abrir a janela? A fonte da luz natural é o sol. E ela desligou a luminária no quarto dela. Qual é a energia que ela está economizando? A energia elétrica. Leia o gráfico a seguir sobre a participação dos setores no consumo da eletricidade no Brasil. Depois organize a legenda em ordem decrescente, do maior para o menor, né? Crescente é quando cresce, decrescente é quando desce, diminui. Decrescente que é do maior para o menor, de
percentual do consumo de energia elétrica. Então, o nome do nosso gráfico é Brasil Participação Setorial no Consumo de Eletricidade no ano de 2017. Então, aqui nós vamos ter a cor azul. Qual é o setor de consumo? Industrial. E qual é o meu percentual? 37,7%. Depois, eu vou para a cor laranja. Qual é o meu setor de consumo? Residencial. Qual é o meu percentual? 25,5%. Próximo, a minha cor é cinza. Qual é o meu setor de consumo? 17,1%. Próxima cor, o setor de consumo é o público. Qual é o meu percentual? 8,2%. Próxima cor é a rosa. E na rosa é o setor energético com 5,6%. E o meu último setor é o agropecuário. E a minha porcentagem é de 5,5%. Então, vocês vão escrever a cor, vão escrever o setor de consumo e o percentual de uso, ok? Na página 68, nós vamos ler o infográfico e a seguir nós vamos aprender um pouco mais sobre a energia elétrica. Então, vocês vão fazer a leitura para ver como a energia elétrica chega até as nossas casas, tá? Então, sigam o 1, o 2, o 3, sigam os números e façam a leitura. Evolução dos meios de transporte e comunicação. Lembre que os meios de transporte são os que servem para transportar mercadorias, pessoas de um lugar para o outro. E nós vemos também como eles evoluíram, tanto os meios de transporte quanto os meios de comunicação. Com base nos estudos sobre a evolução dos meios de transporte, é correto afirmar que ela colaborou para a redução do tempo de deslocamento de pessoas e de mercadorias? Sim, porque lembram que antigamente era só nos lombos dos burros, dos cavalos, ou as pessoas carregavam a pé, e hoje não, vejam, né, tem os navios, os trens, né, então ela evoluiu muito e teve a redução do tempo de deslocamento, é mais rápido. A humanidade sempre contou com diferentes opções de transporte para suprir as suas necessidades? Não. A invenção da roda foi o passo inicial para ter toda essa evolução dos meios de transporte? Sim. O meio de transporte marítimo teve início com as caravelas? Não. Ligue os pontos para formar um desenho de um meio de transporte e depois responda as questões. Então, vocês vão começar ligando os pontos aqui do número 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante e façam o colorido depois. Pintem. Que energia é utilizada para movimentar esse meio de transporte renovável ou não renovável? Então, é uma energia não renovável, porque aqui eu utilizo o petróleo e a tia falou que se extrair o petróleo não tem como repor, ele não é igual o sol, o vento, né, que se repõe, ele não se repõe mais. O meio de transporte retratado é utilizado para transportar pessoas ou cargas, né? Então, pode ser cargas e pessoas, né? Porque tem os navios também que são para passeios, para fazer o cruzeiros, mas esse aqui é um navio de carga. Podemos utilizar a internet para conversar, trocar informações e hoje até estudar, jogar, ouvir música, assistir filmes, fazer compras e etc. Mas é importante saber usá-la.
pois assim como no mundo real, no mundo virtual, há perigos à segurança física e emocional. Quer saber mais? Então, leia o texto a seguir e depois encontre as palavras do diagrama, as palavras que estão em destaque do texto. Vocês vão ler esse texto. Você conhece o André? E vocês vão encontrar essas palavras aqui que estão em laranja, né? A palavra cuidados, ajuda, antivírus e assim por diante. Vocês vão encontrar aqui no caça-palavra. E você também faz como o André? Vocês vão encontrar essas palavras. E assim nós encerramos o nosso conteúdo de geografia.